Porque tem uma questão que são essas tarifas do Trump, e o Flávio fez um apelo recente, Márcio, justamente para que essas tarifas não venham a ser impostas. Aí o mais interessante é que você teve agora uma reação do governo. O governo abriu, diz que agora também está fazendo o seu trabalho, e o PT está querendo punir o Flávio por estar tentando fazer esse diálogo, abrir esse diálogo. A gente precisa lembrar, inclusive abriu agora, dia 1º de julho, né, que abriu o período de consultas e conversas, a gente precisa lembrar que esse processo nos Estados Unidos, ele é aberto a qualquer um que possa participar. Né? Então eu queria a tua avaliação desse cenário, porque de fato a gente está aqui num momento chave para evitar o tarifaço. E talvez o Lula, o que ele queira é o tarifaço, justamente para poder usar isso contra o Flávio na campanha eleitoral, porque o Lula não está preocupado com o Brasil. Eu acho, Cláudio, que você tocou no ponto central. O ponto central é que a gente tem aí uma questão econômica de um lado e a gente tem uma questão política do outro. A semana passada eu estive em Washington exatamente tratando desse ponto, ou seja, da questão econômica. Mas claro, você não consegue tratar da questão econômica sem permear a questão política. E o que a gente consegue enxergar nesse sentido é que o Brasil, eles têm claramente uma atuação política que não se preocupa com a questão econômica. Flávio Bolsonaro, ele está, como senador da República do Brasil, preocupado com a questão econômica, mas ele consegue resolver o problema econômico por intermédio da gestão política, porque ele é um político que possui interlocução nos Estados Unidos com os mais altos escalões da República. Ele possui relações dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, com o secretário Marco Rubio, dentro do USTR, e ele é exatamente a ponte que o Brasil precisa nesse momento para desarmar essa bomba do USTR, dessas tarifas. E o Brasil precisa de alguém que tenha interlocução política para fazer isso. Entendam muito bem. Quando a gente chega nessa esfera de debate e nesse nível de debate político internacional, a gente precisa de grandes players tocando esse sistema. A gente precisa de pessoas que tenham capacidade de desarticular esse problema. E como o Cláudio colocou, o governo brasileiro, nesse momento, está pensando na próxima eleição. Ele não está pensando nos negócios dos brasileiros. Ele não está pensando na próxima geração. Ele está preocupado com a próxima eleição, com uma postura entreguista no sentido de você entregar a um país estrangeiro algo que pode prejudicar o Brasil para ter a sua própria benesse. E é isso que a gente vê no governo Lula, o que é uma pena. É uma pena para os empresários brasileiros, porque essa investigação que a gente vê no USTR não é simplesmente pela implementação de tarifas, são por erros do governo brasileiro também na condução de políticas. É pelas denúncias e investigação de trabalho escravo que existem no Brasil e que o governo nada fez para evitar. E o Brasil pode sofrer sanções por causa da inoperância desse governo. Agora, esse governo quer que as tarifas sejam implementadas contra o Brasil, porque assim terá uma justificativa para mostrar a sua inoperância econômica, o seu caos econômico e o completo descaminho que a gente está vendo das contas públicas brasileiras. E a gente consegue simplesmente resolver esse problema com gestão política. Lula nunca quis fazer gestão política com os Estados Unidos. Lula é um anti-americano. Ele tem na sua gerência de relações internacionais Celso Amorim, um anti-americano, e que comanda o Itamaraty por sua longa manos, por intermédio aí de
Mauro Vieira, que é também um anti-americano, que é um homem de Celso Amorim. Ou seja, a gente está na mão desse pessoal que é anti-americano. E o que eles querem nesse momento? Um confronto com os Estados Unidos. Eles querem mostrar para o brasileiro que os Estados Unidos estão simplesmente impondo tarifas porque eles querem para melhorar a sua própria economia. Mas não, existem justificativas, audiências públicas, e você precisa de pessoas capazes de fazer esse tipo de gestão para evitar esse problema. Eu tive Washington pelo setor privado brasileiro para tentar evitar isso. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, por ter sido diretor da Apex Brasil, por ter comandado a parte de comércio exterior brasileira, por conhecer o governo americano por dentro, eu posso dizer com clareza que o setor privado brasileiro está precisando fazer a sua gestão, porque a gente não tem uma gestão feita pelo governo federal. Falta quem faça a ponte política. E é por isso que o empresariado brasileiro acaba buscando pessoas como eu, como outros profissionais que estão trabalhando nessa frente, como o próprio senador Flávio Bolsonaro, pessoas que têm interlocução com o governo americano e que podem explicar para o governo americano que sim, que existem problemas, mas que a gente não pode deixar que essas tarifas inviabilizem a relação econômica saudável que nós temos entre essas duas nações. Nós não podemos jogar fora essa relação diplomática construída por mais de 200 anos entre essas duas nações, que são tão importantes uma para a outra, e que a gestão política, Cláudio, precisa continuar a ser feita por pessoas capazes. O governo brasileiro não pode punir os brasileiros pelo simples problema que eles precisam criar para ganhar votos no calendário eleitoral. Eles precisam sim ser responsáveis e pensar nas empresas e nos empregos dos brasileiros que podem ser perdidos pelos erros que esse governo tem cometido na condução das nossas políticas públicas, que agora podem ser punidas pelo governo americano. Deixa eu ouvir a Bruna Torlai. Bruna! Agradeço por você ter me chamado, né? Enquanto eu ouvia esse discurso, eu estava lembrando do seguinte: a gente está no momento em que o Marco Rubio, o Eli com certeza está acompanhando isso, que o Marco Rubio está preocupado com o escudo das Américas. E essa questão do escudo das Américas, no momento em que o governo Lula faz todo esse tipo de movimentação para recusar essa aliança de forma clara, no momento em que ele coloca o seu anti-americanismo na frente do interesse nacional, do interesse propriamente comum para o Brasil, que é ter uma relação boa e próspera, no momento que os Estados Unidos olham para a América do Sul de uma outra forma, porque a gente tem Marco Rubio preocupado com o escudo das Américas, e assim, a gente tem ainda algo que foi dito no começo do programa, quer dizer, não, chama os chineses, aumenta a dependência da China, para que a gente conversar com o Marco Rubio se a gente pode aumentar a dependência da China, né? Então a gente tem justamente essa problemática, e eu acho que isso aumenta a gravidade da questão, porque é uma questão eleitoral, mas também é uma tentativa de melar ao máximo qualquer tipo de esforço que a gente tem visto por parte do governo americano de ampliar o escudo das Américas e fazer valer uma política de equilíbrio no que diz respeito às relações entre as nações próximas. Os Estados Unidos sempre investiu muito no Brasil. O anti-americanismo não se justifica se a gente olha para os dados. O anti-americanismo não se justifica se a gente olha para as relações comerciais. Agora, o tarifaço, por outro lado, é algo que poderia perfeitamente, como o nosso analista disse, ser resolvido, ser administrado, basta justamente ter essa interlocução com um quadro brilhante que tem todo o interesse em ter as melhores relações possíveis com a América Latina neste momento, por questões geopolíticas. Então, para mim, de fato, eu vejo isso como um movimento proposital do Lula, inclusive para rejeitar essa política que vem dos Estados Unidos, conduzida aí por Marco Rubio, que colocou a Venezuela, né, o grande financiador da última campanha do Lula, em maus lençóis, está aqui sim impactando toda a geopolítica da América Latina,
em desfavor do grupo do Lula, do grupo do Foro de São Paulo, que a gente acompanha aí há tanto tempo. Então, para mim, é proposital, é uma questão eleitoral, mas tem essa questão geopolítica também que precisa ser ressaltada. Clarinha, quer comentar aí nesse âmbito aí do tarifaço? Pois é, Cláudio, sem sombra de dúvida, são atitudes políticas do Lula, mais atitudes políticas do Lula, mas essas atitudes podem ter consequências muito graves para o Brasil, né? Infelizmente, ele coloca os interesses dele acima do povo brasileiro. Mas o problema é que tem ainda muita gente que chama ele de pai dos pobres, né? Como chamava o Getúlio Vargas. O Ari falou bem aí do Getúlio Vargas, né? Aliás, eu faço um parênteses aqui para dizer que no meu pódio de populismo, para mim o populismo é quem realmente destruiu o Brasil desde a República, né? O Getúlio Vargas está em primeiro, Juscelino Kubitschek em segundo, e o Lula consegue perder para esses dois, ele está em terceiro, né? Então, de fato, devido ao seu populismo, ele quer arrumar uma briga com os Estados Unidos, mas uma briga que vai trazer danos muito graves aos brasileiros. As pessoas precisam abrir os olhos para as atitudes desse Lula. Cláudio, aproveitando, só porque eu estou vendo umas mensagens aqui, só para o pessoal perguntando onde que compra o livro, na Amazon, gente. Se escrever Juscelino lá, vocês vão encontrar o livro lá na Amazon, e peço o apoio de todo mundo, porque infelizmente a gente vive em uma sociedade onde a social-democracia é muito forte, a gente tem uma Constituição socialista, gostem ou não, e a gente precisa divulgar essas ideias que são únicas em relação a Juscelino Kubitschek entre nós, sociedade aqui de direita conservadora. Eli. Perfeito, reforço aí o pedido do Claré, procurem Juscelino Desenvolvimentismo e vocês vão encontrar o livro. Cláudia, a Bruna falou uma coisa muito importante aí, né, sobre o Escudo das Américas. E quando a gente olha aqui o mapa de quem está no Escudo das Américas, tem uma grande poça, né, um grande vácuo ali na América do Sul, que é o Brasil. Então ali o Chile já está dentro, né, o mais rico país de toda a América Latina. Por que é rico? Porque não caiu nesse negócio de desenvolvimentismo que o Claré está aqui, né, para comentar e publicar um livro a respeito, usando o Juscelino como mote. Então é isso. O Lula usou um termo que eu achei muito informativo, que é o tal do entreguismo, né? Entreguismo. Eu fui transportado de volta a 2004, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e a gente tinha um professor de geopolítica, a gente tinha um professor de geografia física e geopolítica. O de geopolítica, as meninas adoravam ele, porque ele era bonitinho. Aí, para ele, o pior plano da face da Terra era a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Era o terror, era o demônio encarnado em forma de política internacional. Mas era pelo contrário, era uma boa ideia, né? Tanto que é uma ideia que foi aplicada pela União Europeia, que a esquerda ama. Só que no caso da União Europeia, aí sim há uma cessão de soberania. Por isso o Reino Unido, onde eu estou aqui, saiu da União Europeia. Era uma questão de soberania em primeiro lugar. Eles até tinham consciência de que pagariam um preço econômico e estão pagando ainda por sair da União Europeia. Mas a ALCA não, a ALCA na América Latina, ou integrando, por quê? Porque ia integrar com os Estados Unidos, que também é o demônio na face da Terra. Por que os Estados Unidos é o demônio? Vai fazer amanhã, inclusive, né, 250 anos da Revolução Americana, porque eles são a maior prova viva de que o liberalismo funciona, as liberdades econômicas funcionam. Elas trazem prosperidade, elas trazem diversidade, até cultural, né, à toa que Hollywood está lá também. Então, tudo que os Estados Unidos exportam para o mundo, a esquerda ela tem uma teoria da conspiração, de que tudo, né, é força. Não, nem tudo é força. Também tem, aliás, a força está mais nas ideias. Aplicar essas ideias da liberdade na prática, que é o que falta para o Brasil, né? Então, acho que a gente tem que lembrar isso sempre aqui no programa também, até porque tem uma ala de apoiadores do Flávio que são abertamente pró-desenvolvimentismo. A gente pode debater, pode ter uma negociação dos dois lados desse debate, tem dividir mais ainda, né, que já está muito dividido essa ala, mas é um debate que a gente tem que sempre voltar a ele, sempre insistir nele.